Salve, salve, pessoal. E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, vai pro bolsonarista. Oxi, bagulho tá muito bom, não? E Arthur Lira, ixi, tá com um bagulho até de emenda suspenso. Oxi, Dino tira a braba de 1000 graus. Enfim, eu vou trazer agora aqui um vídeo referente à entrevista lá do My News com o Glauber Braga, tá ligado? O título é exclusivo. O Glauber Braga fala sobre processo de cassação e atritos com Arthur Lira. Esses dias eles fizeram entrevista com o Chico Alencar, trouxe aqui um trechinho em Braipá, Raiguer elogios pra Glauber Braga, quando vê que não, já lançaram entrevista com o Glauber Braga logo de sequência, meu velho. Não por causa de mim, eu estou ligado, mas lançaram por questões de coincidência. Aí eu vou dar uma sacada aqui nessas entrevistas aqui junto com vocês, tá ligado? E em breve eu vou estar colocando um vídeo também, que é Arthur Lira fustigando o Glauber Braga. E versus Zé Trovão, e que onda do caramba, bicho. Na humildade, se inscreve no canal, deixa like, comenta qualquer coisa também, que é importante para o vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa. E sem mais delongas, vamos pro vídeo que é fogo no gado, papai. Bom, então já falei que o deputado Glauber Braga está aqui conosco. Muito obrigado, viu, deputado, pela gentileza de aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E está comigo a Mara Luque, diretora de jornalismo do My News, que está nesta maratona de gravações aqui neste fim de ano. Deputado, eu queria que o senhor começasse do começo essa história do processo no Conselho de Ética, porque muitas pessoas viram falar, mas não sabem direito o que se passou. Queria que o senhor, de forma sintética, contasse como é que foi esse processo de provocações até aquele episódio com o MBL, o que foi aquele episódio e como é que está esse processo agora no Conselho de Ética. Se for do início mesmo, eu tenho que dizer que esse processo começou em 2022. O Lira ia colocar em votação no plenário da Câmara, anunciou isso no Colégio de Líderes, a votação da entrega do controle acionário da Petrobras. E aí, taticamente, imaginando que aquela votação ia acontecer sem que as pessoas soubessem sequer o que estava rolando, eu perguntei no microfone da Câmara se ele não tinha vergonha de fazê-lo, para que mais pessoas soubessem o que estava acontecendo no plenário. Ele reagiu. Foi o dia, então, que ele ameaçou me tirar do plenário, disse no microfone que ficaria muito feliz quando eu não mais estivesse ali. No dia seguinte, tinha uma representação do PL no Conselho de Ética pedindo a cassação do mandato. Só que era já um ano eleitoral. A avaliação que a gente fazia no mandato era: se eu perder as eleições, ele vai cassar, para gerar uma inelegibilidade de 8 anos. Mas se vencer as eleições, fica difícil cassar o mandato. Ei, meu irmão, esse dia aí foi mó viagem, vice. Glauber Braga chamou Lira de ditador e tudo mais. Oxi, teve um deputado do PL que foi querer lacrar, meu irmão. Queria falar que os caras tinham que fazer exame toxicológico, tá ligado? Só que ele não sabe falar esse bagulho. Eu vou trazer aqui. Nós precisamos começar esse vídeo já assistindo esse dia. Pessoal, para não ficar um negócio lá. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Deputado Glauber, olha, eu não vou abrir o microfone. Vossa Excelência não pode fazer isso. O senhor pode pedir liderança se faltar com respeito do mesmo jeito. Então eu lhe peço só que o senhor se contenha. Não vou lhe calar. Estou lhe pedindo que o senhor se contenha, faça suas críticas. Faça seus comentários agora, não venha com palavras de baixo calão, que só falta o senhor chamar qualquer deputado para briga nesse plenário. O senhor está exagerando há muito tempo. Então o senhor tem o que é justo, mantenha o respeito necessário. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra, o senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. Eu vou abrir, se o senhor falar e faltar com respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor está muito mal acostumado nessa casa, tá vendo? Não tem a palavra, Vossa Excelência, não. Muito bem. Como orienta o novo. Não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. Como fala o novo. O senhor não tem respeito a ninguém aqui. Não tem respeito, senhor, a ninguém. Quem manda é o presidente. O novo orienta. O novo orienta, não. Olha, isso não existe, não. Tem que ter decoro desse plenário, rapaz. Tá certo? É isso. Orienta o novo. Novo orienta não a esse destaque, presidente. Queria registrar também no parecer com as emendas pela aprovação. Vossa Excelência não é líder, orientamos contrário, uma vez que cria ainda um novo benefício que não existia no REIC. Então, só para registrar
Voto contrário do Novo ao parecer pelas emendas com aprovação proferida há pouco. PCdoB. PCdoB, deputado. Deputado Daniel, por favor. Deputado Daniel, eu não vou fazer o carnaval que o deputado Glauber está querendo, não. Ele não é líder do PSOL. O senhor não está nem delegado pela liderança. O senhor não tem a palavra porque o senhor nem delegação tem. O senhor não tem direito regimental de falar. Por favor, deputado Daniel. O senhor tem que Senhor presidente, Peço a palavra pela liderança do PSOL. O senhor não tem direito regimental. E tem o direito... O senhor não tem direito regimental, deputado Glauber, e não vai tumultuar a sessão sozinho. Vossa Excelência, pelo que disse aqui, já responderá no Conselho de Ética e vai se responder lá. Tá bom, ótimo. Então o senhor vai lá. O senhor se defende lá. Nenhum deputado, e Vossa Excelência está incluído nele, nenhum deputado. Artigo 73, inciso 12, nenhum deputado, e Vossa Excelência, por enquanto nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou autoridades constituídas deste e de outros demais poderes da República, às instituições nacionais ou a chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas. Vossa Excelência está acostumado, é o zero e vezeiro de descortês, descumprimento de regimento, absolutamente desrespeitoso nesse plenário. E não ganhará no grito, deputado Glauber. Não ganhará no grito, deputado Glauber. Aprenda a ter respeito. Eu sempre lhe respeitei. E não é com gritaria que o senhor vai falar, não. O senhor não terá a palavra aqui hoje. Não tem a palavra, porque nem vice-líder Vossa Excelência é. Não quero lhe intimidar, não. Só não vou lhe dar a palavra. Deputado Daniel, não consta aqui, não. Tempo de liderança do partido é a liderança do partido. Orientação. Sendo líder do PSOL, ele como vice-líder do PSOL... Ele não tem orientação. Ele Deputado está Daniel, inscrito por favor, na mesa, já foi enviado à mesa a PCdoB. utilização do tempo de líder do PSOL pelo deputado Glauber Braga, que é vice-líder. Quem define quem vai usar o tempo do PSOL é a... da liderança, deputado Daniel, por favor. Você não vai dizer quem é a liderança do PSOL vai usar o tempo. É o deputado Glauber Braga, como está inscrito na mesa. Aqui não está não, deputada Sâmia, viu? Aqui não está não. Pois precisa ser acelerada a avaliação, porque já foi enviado no início da sessão Daniel. a inscrição do deputado Glauber Braga. senhor presidente, o PCdoB encaminha... Não adianta que eu não vou deixar de fazer o uso da palavra, eu não vou ser calado por um ditador nessa sessão. Vossa o que é que eu faço? Se o deputado Glauber, eu vou fazer um aviso e ele pode fazer o carnaval que ele quiser. Se ele continuar faltando com respeito à casa ou a qualquer deputado aqui, como é de novo o zero e vezeiro, eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do plenário. Do plenário. Fico à vontade mesmo. Eu vou e Vossa Excelência não pense que eu tenho medo de Vossa Excelência quando fica arisco aí no plenário chamando para briga não, deputado Glauber. Se eu ver se eu não tiro. Deputado Daniel, vou pedir que Vossa Excelência oriente pelo PCdoB, senão eu vou encerrar com os números que eu tenho aí, sem orientação. Não, senhor vai me tirar do plenário, senhor palavra. presidente? Eu não posso falar Acha paralelo que vai com me outro tirar parlamentar. desse plenário? Está não muito enganado. Está encerrada a votação. O senhor não vai me tirar do plenário senhor presidente. porque não tem esse poder para fazê-lo. 95 votos eu sim. Tenho o direito 95 votos sim. 235 não. Está rejeitada a emenda. Como orienta o PL. O PL digníssimo e honrado presidente, o Peço governo a palavra e a base... pela liderança. Me respeite que eu estou do falando. PSOL. Eu estou falando. Peço a Quero palavra falar. pela liderança. Ô, presidente, eu estou falando e esse cidadão aqui vai me respeitar, quer ou não? Peço a palavra pela liderança. Termina a orientação, depois eu A respondo orientação parlamentar. é não. Peço a E eu palavra aproveito, pela liderança presidente. do PSOL. Presidente, esse cidadão não me respeitando aqui, palavra isso é um desaforo. pela Mas eu não admito o desaforo. PSOL. Tá? E uma coisa, eu aproveito para pedir a Vossa Excelência para que faça um exame toxicômano nesta casa. Para que o senhor faça um exame toxicômano. Quem é viciado em tóxico não gostou, e eu sou o primeiro a fazer. Sou o primeiro a fazer o exame. Porque tem gente aqui que merece passar por exame toxicômano. E eu sou... Glauber Braga tira braba, meu velho. Pra mim é o melhor deputado que a gente tem na atualidade aqui no Brasil.
quiçá na América do Sul, ou quem sabe na América Latina, ou então quem sabe até nas Américas, tá ligado? Se não for o melhor do mundo. Primeiro porque eu vou ser diplomado, então teria a possibilidade de assumir um novo mandato. E segundo porque você caçar quem acabou de ser respaldado pelas urnas é muito difícil. E foi o que aconteceu. Eu praticamente dobrei a votação naquelas eleições e o Lira, então, vai ao microfone da Câmara e fala: deputado Glauber, eu gostaria de conversar com o senhor. Eu não fui para essa conversa, mas a liderança do PSOL foi, e nessa conversa o Lira fala: o que está acontecendo com o Glauber? Continua. E então a resposta para ele foi: olha, ele está exercendo o mandato dele e além disso você queria caçá-lo. E a resposta dele foi: mas não já se reelegeu, não se reelegeu bem, imaginando que a partir dali teria algum tipo de acordo ou moderação ou limitação à minha fala, o que não aconteceu. Essa perseguição do Lira continua. Todo mundo acompanhou o que aconteceu com o meu cunhado, né? O assassinato do meu cunhado no Rio de Janeiro. Sâmia passa, então, a andar com uma escolta da Polícia Legislativa e tem uma solicitação de permanência dessa escolta por orientação, porque até então você não tinha o encaminhamento finalizado do inquérito. Sâmia vai ao Lira e diz: olha, tem uma orientação de continuidade da escolta. Ele: perfeitamente, vai continuar a escolta, não tem problema nenhum. Ele, inclusive, vira para ela e diz o seguinte: olha, e é chato, né, ter que andar com escolta, eu sei como é que é. Porque no dia seguinte, eu subo à tribuna do plenário da Câmara, reclamo que as galerias estavam fechadas para que as pessoas pudessem acompanhar um projeto em específico. O Lira vai e corta a escolta de Sâmia. Coisa que na época, por uma questão de segurança, a gente não pôde nem denunciar. A gente teve que esperar passar um tempo, porque envolvia a segurança da nossa família, para que essa denúncia pudesse ser feita, o que Sâmia fez há alguns meses no Conselho de Ética. Esse é Arthur Lira. Depois disso, o mandato fez as denúncias no plenário da Câmara das fazendas, das propriedades de milhões de reais não declaradas por Lira à Justiça Eleitoral, algo que, evidentemente, ele não gostou. Combinado com isso, nos últimos tempos, o mandato vem denunciando o sequestro do orçamento público, que o presidente de Câmara autoritária sempre teve. Agora, com o poder na aplicação de recursos de maneira bilionária como tem Lira, não há precedente histórico. E aí casou com um acontecimento bem objetivo. Comissão de Integração Nacional, o deputado Zé Rocha, há uma denúncia num jornal de circulação nacional de que o Lira tinha desviado mais de 200 bilhões dessa comissão dos seus objetivos originais para atender aos seus esquemas políticos em Alagoas. Eu faço também essa denúncia e cobro explicações do Lira no plenário. Esse processo no Conselho de Ética começa a andar de maneira mais fluida. E aquilo que era uma posição do relator, antes até de ser nomeado de relator pela não admissibilidade, porque o senhor Paulo Magalhães, que é hoje o relator, ele me para no corredor da Câmara, eu não procurei ele, foi ele que me procurou, para dizer: fiquei tocado pela sua defesa, conte comigo, nós não podemos deixar essa perseguição acontecer. Nomeado o relator, e depois de todo esse enfrentamento com o Arthur Lira, o que ele faz? Ele muda de posição. Na moral, sinceramente, quando o Glauber Braga foi pra cima do relator, eu pensei: o bagulho vai ficar doido, meu velho, vai ser caçado, mas agora acho que ele não é mais não, acho que agora a Glauber fica, tá ligado não? Agora Lira vai sair da presidência. Ele apresenta no Conselho de Ética uma peça que era uma peça acusatória solicitando a cassação do mandato. Isso são os fatos. Agora, qual é o argumento que eles utilizam? O argumento que eles utilizam é a minha reação a um provocador do MBL, que fez provocações a mim por 7 vezes. Na primeira vez que esse sujeito chegou numa roda de conversa que eu faço toda segunda-feira no centro do Rio de Janeiro, eu nem o conhecia, respondi aos questionamentos dele, mas evidentemente ele não gostou. Então ele chegou numa segunda vez mais violento, na terceira vez mais violento. Isso mexe com todo o mandato. Ele chega a ameaçar a mãe de um coordenador do meu mandato, dizendo para ele: Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Esse é o nível.
Quando eu encontro com esse sujeito na Câmara, começa uma discussão e ele faz todo tipo de ofensa à minha mãe. Eu, de fato, coloquei ele para fora da Câmara, né? E eles utilizam isso como argumento, então, agora, para esse processo de cassação. Isso aconteceu em abril, minha mãe veio falecer no mês de maio, ela já estava com um Alzheimer bastante avançado. Então, se você me perguntar, você se arrepende do que fez? Não me arrependo, né? Inclusive, todos os dias agradeço por ter honrado a história, a vida da minha mãe, enquanto ela estava aqui fisicamente ainda entre nós. Mas esse é o pretexto que eles estão utilizando para esse processo de cassação agora no Conselho de Ética. Deputado, vai acabar o mandato do Lira. Sim. Como presidente da Câmara. Você acha que essa perseguição termina ou isso vira um legado para o próximo presidente da Câmara? Acaba o mandato, mas não acaba a influência que o Lira tem e os poderes exercidos por ele. Inclusive, ele deixa isso evidente com as suas mais variadas entrevistas. Ele articula uma sucessão onde ele possa manter a sua blindagem quando não mais presidente da Câmara for. Então eu não tenho a ilusão de que a simples saída dele da cadeira de presidente da Câmara vai fazer com que essa perseguição imediatamente cesse. O que eu acho que faz esse jogo, essa história mudar, é se o Lira, evidentemente, tiver os seus poderes diminuídos para além da saída da presidência da Câmara. E para isso ele tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado naquilo que é gerador de poder para ele. Entre outras coisas, esse controle bilionário sobre emenda parlamentar. A decisão de Flávio Dino, por exemplo, do STF, é corretíssima. Não tem nada demais na decisão de Flávio Dino. 50 bilhões de reais é o que manejam hoje deputados e senadores, enquanto o governo tem livre para investimento 200 bilhões de reais. 50 bilhões. Um quarto do que o governo tem livre para a realização de investimento ou novos projetos. Hoje, um deputado federal indica mais recursos do que ministério na esplanada. Então, é o Lira quem controla. Isso é fonte de muito poder, né? Limitar esse poder é o que pode mudar essa realidade também em relação às perseguições que são tocadas por parte de Arthur Lira, que não são só contra mim. Eu sou um daqueles que dentro do espaço parlamentar é perseguido por ele. Mas essa é uma prática que ele adotou ao longo da sua vida e tem muita gente silenciada ou com tentativa de silenciamento por parte do Lira. Ei, na moral, Supremo Dino, tira a brava, né não? Oxi, na moral, Lula é monstro demais. Oxi, tinha ninguém mais perfeito pra estar lá no STF do que Dino não, pô. Tomara que depois, quando ele se sair de lá, ele venha ser nosso presidente, meu velho. Oxi, eu ia ter tanto orgulho. Você, enfim, passado esse processo de cassação, e que eu sinceramente espero que você não seja cassado, porque vocês, do PSOL, vocês têm uma atuação parlamentar exemplar, vocês fazem muito barulho. Eu até estava falando para você, eu gosto muito de ver a Sâmia ali no enfrentamento dela, vocês, enfim. Acho que é importante, conservador, de esquerda, de direita, o que for, não importa, você ter pessoas que fiscalizem e que combatam, é importante. Mas as provocações a você não vão terminar. Não. Você tem uma estratégia, o que você está fazendo para não cair nesse tipo? Porque isso claramente foi feito para você, para que isso acontecesse, para que esse processo de cassação fosse iniciado. Não vão parar, Mara, e não pararam. Depois, inclusive, da representação no Conselho de Ética. É importante que a gente diga isso. O provocador do MBL, só ele, por mais 2 vezes, ele foi em espaços onde eu estava para fazer as mesmas provocações. Eu faço uma roda de conversa toda segunda-feira, no Largo da Carioca, sendo do Rio, microfone aberto, e esse provocador foi lá. Eu estava fazendo campanha eleitoral, 2 dias antes da eleição, na porta de um metrô, esse provocador vem de maneira agressiva. Um outro provocador do PL faz a mesma coisa. Na semana passada, eu estou saindo do almoço, e ao sair do almoço já vem 2 munidos de câmera, um aqui e outro lá, dentro do espaço da Câmara dos Deputados. Luiz Carlos trabalha comigo, a gente milita e faz política junto há mais de 20 anos. Luiz Carlos senta comigo no café da Câmara e me faz um pedido,
que ele disse, eu já sei que você não vai aceitar, mas eu vou fazer esse pedido assim mesmo, que dentro da Câmara você não ande sozinho. Eu não aceito isso. Eu não aceito, dentro do espaço da Câmara dos Deputados, ter que andar acompanhado, preocupado, porque vai chegar um provocador para poder me intimidar ou para poder fazer um vídeo para esquentar esse processo no Conselho de Ética. Eu, evidentemente, tenho procurado estabelecer de maneira rigorosa uma disciplina para não reagir como essa turma merece. Agora, eu não sou uma pedra de gelo. Em determinados momentos, a minha vontade pode ser de ser uma pedra de gelo, porque eu sei o que está em jogo. Porque eu sei, inclusive, que há uma contradição em relação ao que eu acho que tem que ser feito e o meu processo no Conselho. Porque eu acho que a esquerda ela não pode ir para debaixo da cama ou para debaixo da mesa quando esses provocadores chegam, porque eles sempre querem ter uma imagem onde o representante da esquerda sai corrido e eles atrás com a câmera, como se você estivesse fugindo daquela situação, coisa que eu nunca fiz. Eu nunca terminei uma roda de conversa no Largo da Carioca porque provocadores chegaram lá. Agora eu sei que nesse momento eles estão querendo amplificar esses conflitos para mandar para o Conselho de Ética e dizer, tá vendo? Olha aí como ele é. Então eu tenho procurado estabelecer com disciplina uma não reação, mas isso não é fácil. Para cada provocação, uma tática diferente. No Largo da Carioca a gente já fez colunas de quadros para não deixar eles se aproximarem. Teve um grupo de companheiras nossas que se mobilizou para colocar eles para fora. Na última vez que o provocador chegou quando eu estava na porta do metrô e que eu não reagi a todas as provocações que ele estava fazendo, e tem vídeos aí de sobra, sabe quem que botou ele para fora da rua? Os trabalhadores ambulantes daquele lugar que me veem ali praticamente toda semana fazendo o trabalho de prestação de contas. Agora, não é fácil. E eu concordo contigo, porque o que eles estão tentando fazer? Eles agora adiam a definição final do processo, imaginando que ele não vai aguentar. Nós vamos continuar pressionando ele e aí a gente reesquenta esse processo no Conselho, porque todas as oitivas foram muito negativas para a acusação e foram muito positivas para a defesa, todas. Inclusive as que a acusação indicou, parte delas se transformaram em testemunhas de defesa. Então eles querem ter mais tempo para reesquentar essa história. E eu vou ser provocado durante todo esse período, não tem nenhuma dúvida. Vou procurar disciplinadamente fazer com que eles não consigam alcançar aquilo que estão querendo. Fazer mindfulness. O senhor fala de provocações e a gente viu nesse caso do vídeo provocações da sua mãe, uma coisa horrível, mas que tipo de outras provocações? O que eles falam? É atacando a posição política do senhor? Vai assim, chega a que grau isso? Todo tipo de provocação que você possa imaginar. Inclusive ameaças a pessoas que você ama, a pessoas que você gosta, e fazem isso normalmente fora dos microfones. O que fizeram, por exemplo, com a mãe do Fábio. O que falam fora dos microfones para tentar te desestabilizar, né? Isso é uma prática. Inclusive, um dos pedidos que eu fiz no Conselho de Ética foi: esse provocador, que fez isso por 7 vezes, foi munido todas as vezes de microfone e câmera. Basta o Conselho de Ética solicitar que ele ceda ao Conselho a câmera e o microfone. Porque lá vai estar registrado tudo aquilo que ele falou, mesmo o que fez em off, porque o microfone estava acoplado dentro da sua camisa. Então, pode ter certeza que é todo tipo de provocação. Eles não têm limites nessa provocação. Agora, o que aparece nas câmeras? Eles sempre de mão para trás, para dizerem que estão sofrendo algum tipo de agressão e não mostrando aquilo que fizeram até que isso acontecesse. Eu vou dar um outro exemplo. Em uma das vezes, onde eu estava fazendo essa roda de conversa no Largo da Carioca, esse sujeito foi acompanhando todo o trajeto. Aonde eu estivesse, ele ia. Só que aí eu também sou difícil, né?
colocando aqui aspas nessa história. Então agora vamos continuar. Você quer caminhar junto? Vamos caminhar junto. E aí eles se cansam e eles vão embora. Mas é isso, é uma tentativa permanente de desestabilização. Quando chega ao ponto de xingar pessoas da sua família que você ama para te desestabilizar, eles são capazes de fazer qualquer tipo de coisa. Esse é só um exemplo dos mais variados. Se você perguntar às pessoas do nosso mandato tudo que esse sujeito já fez lá, você vai ver que o jogo, de fato, é pesadíssimo. Papo 10, tá ligado? Os caras tem que ter muito sangue de barata mesmo, irmão. Na moral, o que Glauber Braga fez com aquele bicho lá na Câmara, era pra receber bagulho de prêmio e pra deixar aí na Kim Kataguiri, se eu não me engano, depois. Era pra receber 2 prêmios. Agora, por exemplo, o senhor sempre gosta de debater, então debater o senhor sempre debateria com gosto, né? Se o senhor faz isso, inclusive na Câmara dos Deputados, com direita, projetos, se fosse uma questão estrutural, o senhor está sempre disposto ao debate, né? O problema não é o debate. Sim. Até porque adoro debater. Estou toda segunda-feira ou eu o mandato presente em praça pública para fazê-lo. O que eles fazem não é isso. O que eles fazem é fazer o seguinte. E aí, qual é a tua posição em relação ao MST? Aí você começa a responder, olha, a minha posição... Ah, então você é a favor de bandido. Aí você não consegue concluir a frase e ele já pergunta, você é safado, hein? Ou seja, então isso não é debate. Isso é uma tentativa de desmoralização que se você recuar ou se você correr disso, você está frito, né? Deputado, por que você incomoda tanto? Porque o mandato não estabelece ou não se deixa limitar por amarras que são muito definidoras do que pode ou do que não pode ser feito no espaço institucional. Por exemplo? Objetivando. Denúncias objetivas em relação a Arthur Lira e ao poder que tem. Arthur Lira, além de ter muito poder, as pessoas morrem de medo dele. Porque ele é considerado uma pessoa extremamente vingativa. Então, quando tem alguém que questiona o que ele faz, por mais que possa ser de uma forma enfática ou respeitosa e firme, isso não é considerado possível dentro do espaço do parlamento, dentro daquele espaço institucional. Por quê? Porque é uma lógica, né? Na minha avaliação, num espaço parlamentar onde as nossas posições historicamente são minoritárias, o fundamental é você organizar a luta para além do espaço institucional, com as pessoas na cidade, nos territórios. Então, parte significativa de quem entra no espaço parlamentar, muitas vezes com muitos sonhos, acaba fazendo com que esses sonhos sejam limitados pela institucionalidade que consome. E não imagine, Mara, que isso é exclusivamente uma crítica, é uma reflexão, porque eu, pessoalmente, tenho que passar por um processo de ativação da minha percepção sobre os meus atos de maneira cotidiana. Porque você está num espaço que quer te consumir para a posição que já está colocada, para você ser um simples redutor de danos, para que você não ameace o establishment. Então, se você não se coloca à disposição de algo que seja diferente disso, você acaba sucumbindo ao jogo que já está estabelecido. Deputado, pelo que você falou, então, essa perseguição vem desse grande incômodo que você é para Arthur Lira. Também. Mas não é só ele, né? E nesse caso específico da cassação, foi um rapaz do MBL. Sim. E então o MBL está a serviço de Arthur Lira? Eu não posso dizer que é o Arthur Lira quem paga o MBL. Eu posso dizer que o sujeito que foi me provocar, ele estava fazendo isso por dinheiro. Isso eu posso dizer. Porque, inclusive, no depoimento no Conselho de Ética, foi questionado de onde que ele recebia, como que ele recebia, e ele não soube explicar. Ele mentiu. Ele, no primeiro momento, disse, não, eu sou contratado pelo MBL. Mas você, então, tem uma empresa? Não, não tem. Aí, daqui a pouco, ele viu que tinha falado besteira. Não, eu tenho. Então, esse cara é pago. Agora, quem paga o sujeito... Eu procuro ser muito preciso nas denúncias que eu faço, Mara, porque, assim, eu já sou perseguido
procurando fazer com precisão a denúncia, então eu não faço uma denúncia que eu não tenha convicção ou não tenha provas daquilo que eu estou dizendo. Eu não posso dizer que é o Arthur Lira quem paga o MBL, mas que o sujeito que estava fazendo as provocações é pago para fazer isso, nenhuma dúvida. Agora tem um conjunto de fatores que levam a esse processo. O Arthur Lira é o preponderante, mas ele não é o único, né? O MBL é um outro componente. Eles viram na possibilidade de cassação a ampliação do seu poder de fogo nas redes, porque isso gera para eles likes, engajamento, grana, dizendo o MBL conseguiu caçar um cara. Combinado com isso, eu não sou o deputado que vai no jogo de futebol dos parlamentares. Eu não frequento as festas dos deputados das mais variadas correntes ideológicas. Eu não sou aquele simpaticão do cafezinho. Então isso também é um elemento que tem que ser levado em conta. Mas o que prevalece, na minha avaliação, é que é um mandato que não se coloca à disposição da institucionalidade constituída para ser só uma peça de um jogo pré-definido. E isso incomoda. Deputado, o MBL está fazendo agora uma movimentação para ser um partido político. Isso está acontecendo agora. Porque tem alguns nomes do MBL, por exemplo, o deputado Kim Kataguiri, que está no União Brasil, né? Então ele entrou dentro da política partidária, mas por meio de um partido já consolidado. Como é que o senhor vê esse movimento do MBL para se tornar partido? O senhor teme que essas práticas sejam colocadas ali no dia a dia da Câmara com essas pessoas com mandato, inclusive? Eles não vão constituir esse partido. Parte das informações que eu tenho eu não posso disponibilizar todas agora, mas em breve elas vão se tornar públicas. Mas o MBL tem uma relação de leniência e articulação com figuras nazistas. Humildemente, eu acho que quem mais sai perdendo nesse bagulho é o MBL, tá ligado? Nesse rolo todinho aí de tentar caçar o mandato de Glauber Braga. Eu acho que quem perde mais não é Lira, quem perde mais não é Glauber Braga, vai ser o MBL no final das contas. Acho que o maior vitorioso vai ser Glauber Braga. Acho que ele vai ficar até maior. E parte disso eu posso provar, porque inclusive foi objeto de discussão no Conselho de Ética. Tem um sujeito chamado Vic Vanilla, que faz a defesa do nazismo nas redes, que teve inclusive que sair das redes agora, mas que tem um dos seus perfis que continua nas redes, combinado com uma ação de um sujeito chamado Benjamin Pontes, que é assessor de um deputado estadual do MBL e que tem influência nas redes do MBL, que tem uma relação de proximidade. Isso eu atirei onde vi e acertei onde não vi. Eu não sabia disso. E a partir dessa história do senhor Benjamin Pontes, está chegando um monte de coisa desse tipo de relação. O MBL não vai constituir esse partido político quando o conjunto dessas denúncias de leniência com esses grupos de supremacismo branco e grupos que têm articulação com posições nazistas vier à tona. E já veio um pedacinho a partir do Benjamin Pontes, mas vem muito mais coisas. No Conselho de Ética, 2 postagens do Benjamin Pontes, onde ele aprovava uma posição, do Vic Vanilla, onde o Benjamin Pontes aprovava uma posição de supremacismo branco, foram lidas por mim e entregues ao Kim Kataguiri, e perguntei a ele qual era a posição que ele tinha sobre aquelas postagens. Ele disse que era contra e queria perguntar ao senhor Benjamin Pontes por que tinha feito aquilo. O senhor Benjamin Pontes foi tirado do MBL? Coisa nenhuma. Continua lá com a mesma influência que tinha. E qual é a justificativa pública que eles estão dando para essas curtidas e comentários nas postagens de supremacismo branco? Eles estão dizendo, não, isso daí foi uma curtida aleatória para ganhar novos seguidores que viessem dessa turma. Isso é mentira. E a gente já tem provas que demonstram que isso se trata de uma mentira. Quando o Tribunal Superior Eleitoral tiver acesso ao conjunto dessas informações, eles não vão conseguir registrar esse partido político que eles estão tentando. Deputado, você, na sua defesa, com que apoio você conta no Congresso? Quem são as pessoas que te apoiam no Congresso na sua defesa?
É a minha primeira pergunta. E depois eu queria que você contasse, a gente está caminhando aqui para o final da entrevista, mas eu queria que você... Como é que a população pode participar desse processo? Enfim, apoiando você, quem quiser apoiar, como é que ela faz para fazer isso? No Conselho de Ética, na votação da admissibilidade, eu perdi de goleada lá, né? Foi 10-2. E quem se posicionou foi Sâmia e Chico Alencar. Eu conto com apoio incondicional e eu tenho muito que agradecer. Está fazendo de tudo que pode, inclusive politizando essa luta, de Luísa Erundina. Conto com o apoio da bancada do PSOL. Conto com o apoio de parlamentares do PT que foram lá também se posicionar. Conto com apoios inusitados de parlamentares das mais variadas linhas políticas que diariamente falam, pô, é um absurdo o que está acontecendo. Por exemplo? Deixa eles se posicionarem publicamente, porque senão eu vou dizer aqui agora, claro, e daqui a pouco eles vão dizer o seguinte, não era isso. Né? Então eu espero até que eles se posicionem publicamente, porque quando eles fizerem, eu não vou ser desmentido por eles depois. Claro. Como acabou acontecendo com o próprio relator, que disse para mim no corredor, absurdo o que estão fazendo contigo. Absurdo. E depois, por influência do Lira, vai e muda o seu relatório. Esse jogo, infelizmente, é muito pesado. Mas o que eu acho que tem capacidade de virar esse jogo é um movimento que ocorreu que está para além das instâncias da Câmara e do Congresso. Houve uma enorme pressão de uma base militante solicitando posicionamento, 2 partidos políticos e 2 mandatos para que entrassem na defesa. E isso foi um movimento espontâneo, onde eu exclusivamente botei o vídeo do que tinha acontecido no Conselho de Ética e essa questão se espalhou com muita força. Houve um ato na ABI, no Rio de Janeiro, onde não cabia mais gente dentro e fora. Estava completamente lotado. Tiveram atos espalhados pelas mais variadas regiões do Brasil. Eu estou voltando de um ato que aconteceu em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP, e que estava completamente lotado. Essa movimentação que vem da base, pressionando as mais variadas forças políticas, é que, na minha avaliação, tem condições de virar o jogo. Por quê? Porque essa turma se movimenta preocupado com a articulação ou com o peso das posições da militância de esquerda ou de uma militância mais ampliada. Não é só isso. É porque o custo político de uma cassação por motivos políticos para calar o mandato, que é o que está fazendo Arthur Lira, fica muito alto. Então, isso está fazendo toda a diferença. Eu dou o exemplo, e aí, para responder parcialmente a sua pergunta, Mara, do depoimento que foi do deputado aqui do Distrito Federal, Alberto Fraga, no Conselho de Ética. O Alberto Fraga foi arrolado como testemunha pelo relator. Teoricamente, ele era uma testemunha de acusação. Quando chega lá, respondendo a uma pergunta do deputado Chico Alencar, que pergunta para ele o seguinte: o que você faria, deputado Alberto Fraga, se sua mãe tivesse sido agredida como fez o provocador que está aqui presente? A resposta do Alberto Fraga, não estou dizendo que ninguém tem que concordar com ela, foi: o que eu faria? Eu esperava sair do espaço e quebrava na porrada. Imediatamente, aquilo que era uma testemunha de acusação se converteu, pelo conteúdo da sua fala, numa testemunha de defesa. E as pessoas têm noção disso. Na Câmara, todo mundo sabe. Tem uma pedra dentro da Câmara, sabe que esse processo está sendo tocado por Lira e que aquilo que se diz que é a reação a uma agressão feita, inclusive à minha mãe, não pode ser motivo considerado razoável para cassar um mandato parlamentar, como eles estão tentando fazer. Deputado, para a gente não ficar restrito a essa questão do senhor, porque o senhor é um parlamentar tão complexo, tem tantas bandeiras e tantas pautas, embora seja um tema super relevante, por isso o senhor aprofundou a discussão, eu queria ouvir um pouco do senhor, que nós estamos numa conjuntura histórica em que vemos conclusões de inquéritos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e a Polícia Federal indiciou por tentativa de golpe. Ele e outras 30 e tantas pessoas, inclusive militares, né, de alta patente. Como é que o senhor vê esse processo que o Brasil está passando do
8 de janeiro para cá, inclusive a gente até falou aqui na área de ressignificação do 8 de janeiro, a gente diminuindo. No Brasil até o passado é incerto e parece que estão tentando ressignificar esse atentado grave à nossa democracia. O senhor acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser punido e o Supremo deve condená-lo se a Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia formal? Tem que ser responsabilizado. Ele e aqueles que participaram diretamente de uma articulação golpista. E você vê como é que os assuntos acabam se cruzando, né? Querem me caçar na Câmara. Mas aqueles parlamentares que comemoraram ou que participaram diretamente de uma ação relacionada ao dia 8 de janeiro e que foram representados à mesa diretora, sabe o que Arthur Lira fez? Não mandou esses processos nem para o Conselho. Não foi nem aberto o processo contra eles. Estão lá, na mesa diretora da Câmara. Com qual argumento? Não, nós só tratamos de comportamentos adotados no interior da Câmara dos Deputados. Então, se você não quiser ser caçado amanhã como deputado federal, você pode correr atrás na rua de uma pessoa com uma pistola na mão. Você pode tentar auxiliar num golpe de Estado e celebrar a tentativa de golpe de Estado, inclusive nas suas redes oficiais. Você pode estar metido com qualquer tipo de coisa, mas você não pode reagir a uma provocação de um sujeito que o fez 7 vezes agredindo a sua mãe, porque aí você pode ser caçado. Os assuntos acabam se misturando, se cruzando. Agora, tem que ter responsabilização, não só de Bolsonaro e daqueles que articularam, financiaram, ajudaram na tentativa de golpe, a começar por generais golpistas que tiveram diretamente envolvidos nessa articulação. E eles sabem o peso do que já existe de prova. Tanto é que eles não fizeram, num primeiro momento, a negativa política do que aconteceu, porque não dá mais para refutar. Eles já partiram, já no início da conversa, para uma defesa jurídica, dizendo: pensar não é crime. Numa mesma articulação, ou seja, numa mesma forma de dizer do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, ninguém está falando em pensar, a gente está falando em planejamento, em início de execução de um planejamento formalizado. Para assassinar, inclusive, autoridades. Né? Exatamente. Meu velho, pode ver esses meliantes aí. Eles não pedem justiça, não. O que eles pedem é anistia, tá ligado? Ou seja, é uma forma de pedir perdão, mas eles não estão pedindo perdão porque é bagulho de arrependimento, não. Eles querem o perdão do bagulho de não ser penalizado pelos crimes que cometeram, mas vai ter anistia, não, papai. O Xandão e Dino lá no bagulho, tirando brava de 1000 graus. Duvido. Presidente eleito, vice-presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa turma tem que ser responsabilizada por isso. Eles sabem a gravidade. E, evidentemente, nós temos que manter a nossa mobilização por um processo de responsabilização. Isso é uma necessidade histórica que se impõe e eu acredito que isso vai acontecer, sim. Deputado, esse seu processo de cassação, eu acho que é muito importante e emblemático para a política brasileira, porque se esse tipo de estratégia se consolidar, e que eu já falei aqui, espero que não, isso pode contaminar a atuação de outros parlamentares que, como você, trabalha na fiscalização, na denúncia, enfim, no enfrentamento. E você tem parlamentares preocupados com isso, porque isso pode inibir a atuação parlamentar. É uma forma de ameaça. Com certeza. Tem vários parlamentares preocupados com isso. E que me falam isso, às vezes numa conversa reservada, às vezes com manifestações públicas. Daquelas que são manifestações públicas, eu posso dizer, ontem eu tive uma conversa de praticamente 1 hora com Erundina pelo telefone. E ela me falava exatamente dessa preocupação. Do que representa esse caso, e ela me chamava a atenção, me chacoalhava. Gobi, nós não estamos tratando exclusivamente da cassação do teu mandato. Exatamente. Nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando, nesse momento histórico, com tudo que está acontecendo, com a polarização consolidada do jeito que está, a cassação de um mandato de esquerda que se dispõe a fazer esse tipo
de enfrentamento, de denúncia, numa articulação direta e permanente com o povo. Isso tem repercussões que são gravíssimas. Então, tem vários parlamentares preocupados, e eu dou aqui o exemplo da Erundina, desse chacoalhão que ela me deu ontem mais uma vez, né? Ela tem sido uma fonte permanente de estímulo, né? Que às vezes a gente cansa também, né? Cansa dessa história, né? Fala, acaba logo com isso, né? Mas ela está lá, levantando e mostrando a dimensão política que vai para além exclusivamente do mandato. Porque se você avalia o tipo de processos que tem no Conselho de Ética, né, quer dizer, que estão em cassação, você não tem uma equivalência ao que você fez. Quer dizer, o que é que leva a uma cassação? Mara, esse é um dado importante. Nessa legislatura, são 34 representações no Conselho de Ética. Sem contar aquelas que nem foram para o Conselho. Como as que eu disse aqui, que ficaram na mesa diretora e que nem para lá foram remetidas. Do 8 de janeiro, inclusive. Por exemplo, 34 representações. Das 34, sabe quantas foram admitidas pelo Conselho? Só 2. A do Chiquinho Brazão, acusado de participar da execução de Marielle, de seu mandante, e a minha. Esse é um outro elemento que está nesse jogo também. Houve uma tentativa de salvação do Chiquinho Brazão no plenário da Câmara. Salvação essa que não foi bem sucedida. E cito os nomes. Uma das pessoas que estava participando diretamente dessa articulação era Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha. Eles não conseguiram ser bem sucedidos nessa tentativa. O meu caso vem também como uma forma de, para eles, equilibrar esse jogo. Já que então não deu para salvar o Chiquinho, entrega-se a cabeça de um mandato de esquerda. Isso também é um outro elemento que eu não posso deixar de abordar. Porque quando se coloca assim um mandato de esquerda, eu acho que isso transcende a questão da esquerda. É um mandato parlamentar, de um parlamentar muito atuante e que faz denúncias. E num momento, por exemplo, que a gente tem casos aí das emendas parlamentares que não querem ter transparência das emendas parlamentares, isso diz muito a todos nós. E você tem deputados de direita, você tem deputados de centro que são atuantes, e que podem ser cassados se forem denunciar, ou se for, quer dizer, isso na verdade é um movimento para calar parlamentares atuantes, seja qual for o seu espectro ideológico, enfim. Por isso eu acho a gravidade disso. No momento em que se tenta colocar transparência, luz nos recursos públicos, no momento em que se coloca luz ao crime organizado, cada vez mais entrando, atuando nas esferas do poder, não mais só financiando, mas com sua presença nas esferas do poder. Então eu acho que isso transcende a questão de esquerda ou direita. É uma questão parlamentar. Mas tem aqueles que acreditam na blindagem e tem aqueles que não acreditam. E aí mais um exemplo concreto. Arthur Lira orientou 2 deputados, um deles do Partido Novo, Marcel Van Hatten, a não prestarem depoimentos à Polícia Federal por conta de um indiciamento relacionado a uma fala que o deputado fez na tribuna, onde, entre outras coisas, ele designava um delegado como bandido ou fazendo uma bandidagem, alguma coisa parecida. O que eles podem acusar, de que eu também disse, foi a mesma expressão que eu utilizei em relação a Arthur Lira. Só que no meu caso, eu vou recorrer a quem? Eu posso recorrer ao Supremo Tribunal Federal, posso recorrer ao Judiciário. No caso do Marcel Van Hatten, ele recorreu ao Arthur Lira, que disse, não preste o depoimento à Polícia Federal, porque isso é uma quebra da sua prerrogativa. E no meu caso não é. Porque quando é contra ele, eu não tenho prerrogativas parlamentares. É um outro exemplo que, na comparação, mostra que alguns acreditam nessa blindagem que pode ser feita por Lira e outros não. Parlamentares, por exemplo, do PL,
que falam tanto em enfrentamento à corrupção, eu queria que vocês me dissessem ou quem está nos assistindo, um deputado do PL que fez uma denúncia contra Arthur Lira. Uma única denúncia. Nenhum e nenhuma. Olha a gravidade disso. E quem é que blinda depois esses parlamentares para que eles não sejam responsabilizados dos seus mais variados atos? O próprio Lira. Então, esse é o jogo. É um jogo pesado. E como é que a população pode se mobilizar, entrar em contato com você, participar, mandar, enfim, acompanhar esse processo no Conselho e se posicionar? Porque, como você falou, acho que a mobilização da sociedade civil é importante para que se coloque no Congresso alguma esperança de que os parlamentares em que você confia, em que você acha que vai, enfim, consiga fazer um bom trabalho. Né? Primeiro, deixa eu agradecer, né? Porque assim, em todas as sessões do Conselho de Ética, mesmo aquelas que não teve nenhuma mobilização da nossa parte, tinha gente lá, acompanhando. Gente que fez faixa do seu bolso. Trabalhadores que estavam lá, da Eletrobras, por exemplo, por conta da luta do mandato, em defesa da Eletrobras, estavam lá levantando faixa. E todas as reuniões do Conselho cheias, com gente acompanhando, pressionando, cobrando. Os atos que estão acontecendo, todos eles estão ficando cheios. Não vão acreditar, assim. Quando eu saio aqui, quando saio do aeroporto e venho para o centro de Brasília, aqui para o plano piloto, tem uma placa, um outdoor que foi colocado na saída do aeroporto. Glauber fica, Lira não vai nos calar. As pessoas pensavam, você pagou por isso, eu não paguei R$1 por isso. No Rio de Janeiro botaram um outdoor, Sindicato dos Trabalhadores Moedeiros, em solidariedade ao mandato, sem que a gente tenha colocado R$1 nessa história. Então, primeiro, o agradecimento a quem já está se mobilizando. Tem um abaixo-assinado que está rolando, que está nas nossas redes também, de solidariedade contra o processo de cassação. E a presença nas atividades, tanto do Conselho de Ética, quanto a organização de atos nas suas cidades. E mais do que isso, explicar para as pessoas o que está acontecendo. Um papo como esse, uma entrevista como essa, se você puder, você que está nos assistindo, repercutir, né? Ou seja, mostra, explica para a pessoa o que está acontecendo, porque tem muita desinformação, tem muita informação que não chega, tem muita coisa truncada. A pessoa às vezes não sabe exatamente o que é o processo. Um dia desse eu estava andando no corredor da Câmara e me parou o rapaz com um pastor e me perguntaram, eu vi um outdoor, o que está acontecendo? Eu tive tempo de explicar, mas eu não consigo chegar pessoalmente a todas as pessoas para explicar com riqueza de detalhes como a gente fez aqui. Então as pessoas é que podem fazer isso que tem a capacidade de virar o jogo, porque essa mobilização que combina rua, rede, presença nos espaços institucionais, como também do Conselho, evidentemente reforçam uma posição política contra a cassação. Se não tivesse essa mobilização, Mara, até aqui, eles já tinham corrido e já tinham votado esse processo de cassação. Agora, como eles sentiram que todas as reuniões de conselho tinha gente, que tinha mobilização nas redes, evidentemente isso está fazendo a diferença. Perfeito. Então nós estaremos atentos aos prazos em relação a esse processo de cassação do deputado Glauber Braga e queria agradecer muito a gentileza dele aceitar nosso convite para debater esses e outros assuntos. Deputado Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Agradeço o cuidado, a generosidade e agradeço ao acompanhamento de todas as pessoas que estiveram junto com a gente. Obrigado ao My News. E eu mando um beijo enorme para a Sânia. Mando, pode deixar. Aqui todo mundo adora ela, vocês. A gente... Vai dar certo, o Glauber fica, tá ligado? Deixa aí nos comentários e o Fora Lira também, né? Vai acabar a presidência dele, tomara que caia o poder. Dino tá tirando onda com esses negócios de emenda. Dino é brabo demais. E 2025 promete, né não? Ainda tem Bolsonaro preso, eu acredito e tenho fé. E encerrando já os vídeos por aqui, se inscreve no canal, por favor. Deixa like, comenta também, para ajudar o vídeo a chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa, na dúvida, aquele Glauber fica, tá ligado? Até a próxima. E a carne bovina, vocês viram que vai ficar sem imposto? Oxi, é churrasco para nós, fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!